Vamos lá que está na hora. E eu vou fazer o quê? Vou tocar uma música para você. Presta atenção. Bom, isso que eu toquei é John Tropea, Take Me Back to the Old School. John Tropea é um guitarrista e esse disco, Take Me Back to the Old School, ele é um disco que ele fez que é jazz, mas meio funkado, meio groovado, entendeu? Se você não sabe o que é funkado ou groovado, você pergunta para alguém, para algum amigo seu músico, o que é, tá certo? Tem um balanço a mais aí na jogada. Então ouça, vai fazer bem para os seus ouvidos e quem sabe vai ajudar você a desenvolver uma sensibilidade com o texto bíblico. Eu tô falando, esse negócio funciona, cara. Não acha que eu tô aqui perdendo meu tempo não com essas musiquinhas. Eu sei o que eu tô fazendo. Então acredita em mim e vai atrás de mim, o que eu tô falando. Esse é o Marson 154. O que nós estamos aqui fazendo? Como ensinar a Bíblia. Ok? É isso que eu vou fazer com você, né? Eu vou de novo avisar, porque não custa nada avisar, um aviso aos navegantes de que eu estou fazendo agora não o que eu pretendo fazer ou como eu vou cumprir a minha promessa de te ajudar a ensinar a Bíblia. O que nós estamos fazendo é um panorama do texto bíblico para você entender quais são os grandes pedaços da Bíblia, para você poder entender. Aí quando a gente começar, que vai ser em breve, a fazer os estudos mesmo, né? Aí a gente vai olhar no texto, aí sim a gente vai entrar naquilo que é a proposta inicial. Mas essa introdução, insisto, era muito importante, ela era necessária, né? Para isso. Nós temos um patrocínio da Trama, é mais ou menos assim, se não tem patrocínio não tem programa, ok? Né? Alguém tem que me ajudar enquanto eu tô aqui parado não, tô aqui gravando esses vídeos para você, fazendo toda a parafernália técnica, né? Alguém tem que cuidar da minha vida enquanto eu tô aqui, certo? Então é a Trama que faz isso. No Facebook você me acha como Marson Guedes, ok? Marson Guedes só tem um, então é fácil de achar. E o que você vai encontrar mais no meu Facebook são textos, ok? São textos. Esse aqui é o meu Instagram, @MarsonGuedes, sempre Marson Guedes, tudo junto. No Instagram eu faço uma coisa muito diferente, que é eu uso fotos e tento colocar legendas inteligentes ou poéticas. É isso que eu faço. Então é para divertir os olhos, ok? E meu e-mail, caso você queira conversar comigo, é esse aqui, ó. E-mail marsonguedes
marsonguedes@gmail.com. Fácil, todo mundo tem Gmail, então Gmail é fácil de guardar. marsonguedes@gmail.com, se você quiser conversar comigo. Se você quiser ser meu amigo no Facebook, por exemplo, você pode entrar no Messenger também para falar comigo, não tem problema, tá? Entre em contato comigo do jeito que você quiser. Eu não esqueci, e eu vou pedir para você não esquecer sobre o nosso podcast. O que é o podcast? É só a parte de áudio dos episódios, que vão ficar dispostos para você ouvir na hora que você quiser nos agregadores de áudio ou plataformas de áudio, como parece que o pessoal está chamando aí, né? Tá certo? Porque é para quem não gosta de ficar assistindo vídeo, mas quer ouvir enquanto tá no carro, tá no ônibus ou fazendo exercício, sei lá. Se você gosta mais de podcasts, você vai ter todo o conteúdo lá. Isso já está bem adiantado. Eu espero, quem sabe, semana que vem já dizer para vocês. Quem sabe, né? E esse é o episódio 9. Cara, a gente já está no 9. Para mim, pelo menos, isso aqui está voando, né? Para mim foi ontem que eu arrumei uma câmera e tive que aprender a mexer nela. E agora a gente já está no 9. E o que vai acontecer? Então, no 9. O que a gente vai fazer no 9? A gente vai pegar todas as cartas, todos os textos do Novo Testamento que não são de Paulo. Tudo o que não for Paulo. Tá certo? Para a gente poder ter uma última visão. Com isso, a gente fecha o panorama bíblico, sabia? Porque vamos lá rever. A gente fez a Pentateuco, depois nós fizemos os Evangelhos. Sempre naquela jogada de que a gente vai fazer uma coisa do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, e uma coisa do Novo Testamento, que é para você poder ir aproveitando as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Para ficar mais legal também, né? Então nós fizemos o Pentateuco, nós fizemos depois os Evangelhos. Depois do Pentateuco nós fizemos os livros históricos. Depois no Antigo Testamento, depois dos livros históricos, nós fizemos cartas de Paulo. Aí nós fizemos no Antigo Testamento profetas, e agora estamos fazendo a rapa, o que falta para fazer. Então, com essas aulas, né, intercalada por episódios com temas gerais, hoje a gente dá a primeira volta. A partir de daqui duas semanas a gente já vai começar com Abraão, e aí o esquema aqui, a dinâmica vai mudar um pouco, tá certo? Né? Mas eu espero que continue sendo interessante para você, tá certo? Porque você realmente vai ter como dar uma aula. Com aquilo que eu já coloquei na mesa, você precisa fazer um exercício um pouquinho maior, né? Mas dá para fazer. Eu tenho certeza que muita gente consegue fazer. Mas vai ser muito mais na cara. É isso que eu estou falando, de como ensinar a Bíblia. Porque o que eu estou falando para todo mundo que esteja disposto a me ouvir. Mas o meu objetivo são os caras que querem ensinar a Bíblia. Eu quero ajudar você a fazer isso. Tá certo? Né? Então vamos lá, que a gente precisa andar aqui. Pessoal, tá vendo? Aqui, ó, um monte de papelzinho aqui, né?
para fazer. Primeira cara que é um cara super importante, todos eles são importantes, né? É engraçado, a gente fala isso, né, porque é muito importante. Todos eles são muito importantes, né? Mas é o primeiro que eu, na ordem, e eu estou indo na ordem que eles aparecem no cânon do Novo Testamento. O primeiro cara que não é Paulo do Novo Testamento é Lucas. Lucas foi um em carne com Paulo durante um bom tempo. E aquilo que Lucas era um historiador, ele era grego, ele não era judeu, mas evidentemente ele tinha se apegado à fé de Cristo, e ele relatou aquilo que ele viu em primeira mão, tá certo? Você imagina andar com Paulo, você escreve aquilo que você viu, né? Você não escreve aquilo que você pesquisou, você escreve o que você viu. Eu queria ler dois pedaços de Lucas, que são coisas que só aparecem em Lucas, né? Cântico de Maria, que é depois que Jesus nasceu, né? Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em seu favor, santo é o seu nome. Ok, muito legal isso aqui, né? O cântico de Maria é maravilhoso, né? E ele é muito parecido. Faça esse exercício, procura lá em Samuel, que é parecido com a oração de Ana, quando ela tem Samuel e dedica Samuel, né? A oração dela é muito parecida. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É muito interessante como são parecidas as orações em momentos semelhantes, né? Agora vamos ver o que vai acontecer nessa oração, hein? Oração de Maria, hein? Uma oração consagrada. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Aqui é um daqueles momentos que, na verdade, eles são vários momentos assim, né, em que... Ok, oi, eu sou a Moca, né, eu sou a queridinha, mas chega de show. Né? Daqueles momentos em que a leitura torce você, porque veja, né, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois tem feito grandes coisas, né, e tem cuidado de mim, e assim por diante. E aí depois que ela fala isso, ela entra numa de justiça contra os soberbos. E os soberbos, Deus é contra os soberbos muito claramente. Nos profetas, em Provérbios você vai ver isso. E ela começa a falar isso. E eu vou ler, presta atenção como isso não tem nada a ver com a oração que uma mãe normal faria. Porque o que é... Bom, uma mãe crente, acredita em Cristo, tá certo? Ele acabou de ter um neném. Ela vai fazer uma oração de agradecimento, ou de alguma coisa assim para Deus. Ela vai pedir sabedoria, porque eu quero educar esse menino, essa menina nos caminhos do Senhor, porque eu quero isso, aquilo e tal, né? Pode ser, mas é uma oração desse tipo. O que Maria faz é fazer uma doxologia para Deus, falando coisas boas a respeito de Deus, elogiando Deus, e de repente ela já vai... Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos
no mais íntimo do coração. Oi? Não tem nada a ver, cara. A oração dela não é assim, olha, Deus, eu queria tanto morar perto de um shopping, porque aí tudo que eu precisar pro bebê eu posso ter. Não, se entende, cara? Mesmo assim, é que eu tô exagerando aqui, né? Mas mesmo você, eu quero educar meu filho no caminho do Senhor, não é isso que ela fala. E olha como ela continua. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então ela está lembrando de uma aliança que Deus fez com seus antepassados, e ela está pedindo justiça social e que os grandes e os poderosos sejam deitados por terra. Isso não é oração de bebê recém-nascido. Deu para entender? Mas é. É por isso que eu venho falando para vocês, e eu espero que o Jazz ajude vocês nesse sentido, é de vocês separarem, de vocês perceberem o tom do texto, quando que ele muda, quando que ele volta e para onde ele vai. Então ele fala, é uma oração que fala sobre justiça social. E isso é maravilhoso, e eu adoro isso na Bíblia. E isso está em Lucas, e só está em Lucas, né? Não é interessante? Então deixa eu ver se eu consigo achar qual que é o próximo papel. O próximo papel é esse. Então eu já li isso quando eu falei sobre os evangelhos, mas eu vou falar de novo, que é o caminho de Emaús. Então Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, mas tá uma bagunça, cara, lá em Jerusalém, que todo mundo tá falando assim, não, ele morreu, todo mundo sabe que Jesus morreu, mas tem os caras aí estão falando que Jesus ressuscitou, não sei se dá para confiar com esses caras e tal, né? Então, aí Jesus se intromete no meio de dois caras e começa a conversar com eles no caminho de Emaús, que era um local perto de Jerusalém. Eles estavam andando. Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, o Pentateuco mais os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus, o tempo todo, está falando de si usando as Escrituras. E essa é uma passagem preciosa, né? Assim, essa aqui é a aula de Bíblia que eu daria um braço para assistir, cara, porque é Jesus explicando dele mesmo nas escrituras, que nesse caso são o Pentateuco e os profetas. Muita gente juntava os salmos junto com os profetas, né? Então, na verdade, ele usou a Bíblia hebraica toda, né? Porque esse foi Lucas, um dos caras mais inteligentes, mais bem preparados em termos de línguas que ele conhecia. E ele era grego, ele tinha uma outra visão, não é? Então, assim, aquele cara assim que e ele tinha umas sutilezas. Por exemplo, ele diz assim: quando Anás e Caifás eram sumo sacerdote, então ele não faz uma denúncia, mas ele denuncia dizendo: quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, porque sumo sacerdote só tem um, por que tem dois?
porque deve ter tido uma composição política religiosa para que aqueles dois caras estivessem responsáveis por ser sumo sacerdote. Então, isso aí já dá uma ideia da bagunça religiosa que estava posta pelos fariseus, principalmente, pelos líderes da igreja. E aí, por isso que se explica que porque Jesus não tinha problema de andar com os pecadores, mas ele tinha muito problema com os religiosos, não é? O religioso no mau sentido, né? Em Atos ele faz assim, ó. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, né? que são dois livros grandes, né? Assim, a terceira João é uma dica, assim, né? Ele falou assim: em meu livro anterior, ou seja, o Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Olha que a preocupação dele já de dizer que a ressurreição aconteceu. Porque a ressurreição é o tendão de Aquiles do cristianismo. Se você provar que não houve ressurreição, você acabou com o cristianismo na sua proposta na sua proposta maior, né? Só que isso aí não aconteceu até agora, então vamos em frente, né? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que é claramente o Jesus falando: olha, o Pentecostes vai acontecer. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os caras já tinham perguntado isso antes, entendeu? Várias vezes. E Jesus está para ascender aos céus. O cara vai ver um negócio assim que nunca ninguém na história viu. E ele vai testemunhar isso. E aí o cara pergunta assim: é agora que o senhor vai para Roma, tomar Roma, para a gente não ficar aqui sofrendo debaixo desse... E Jesus nunca foi para Roma, cara. Jesus nunca brigou. Jesus só abençoou os romanos que se aproximaram dele. E mais uma vez os caras falaram assim: a gente é difícil, viu? Deus tem que ser muito bom mesmo, porque para aguentar a gente com esse tipo de ignorância é dose, né? Eu quero ler uma outra passagem de Atos, que é assim: a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, que é Turquia. Galácia é Turquia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, como é que é? O Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar? Sim, na Ásia ele impediu. Isso. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Uau, que conclusão maravilhosa, né? É claro que tinha que ir, né? Depois de um sonho desse, cara, né? E uma coisa que está... é quase que um subtexto aqui, é o seguinte: Paulo sabia muito bem o que ele queria. Para onde que ele queria ir? Ele queria ir para a Ásia.
Mas Deus não deixou, cara. E aí depois ele queria ir para a Mísia e tem pela Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus, poucas vezes o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jesus, essa é uma das passagens, impediu. E aí ele teve um sonho. Isso significa o seguinte, que Deus... Peraí, deixa eu respirar, porque eu começo a ficar muito animado com isso aqui, eu começo a gaguejar. O que eu queria dizer é o seguinte, meu irmão, você sabe o que você tem que fazer na sua combinação com Deus a respeito do que você deve fazer com a sua vida? Se você não sabe, é outra questão. Mas eu sei que o meu destino ele está ligado a pelo menos duas coisas: a ensino, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, e a escrita. Essas duas coisas estão no meu futuro, independente de eu ter uma visão ou não, de ter uma visão ou não de Deus. Então, em condições normais de temperatura e pressão, o que eu tenho que fazer? Me esmerar no ensino e na escrita. Ok? É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar perguntando para Deus para onde eu vou. Eu pergunto para Deus para onde eu vou quando estou com dúvida. Mas eu não tenho dúvida de que tem que ser ensino e escrita. E é mais ou menos isso que é o pano de fundo dessa passagem. Paulo é o seguinte, ele quer ir para a Ásia, então ele vai para a Ásia. Não fala aqui que ele orou. Porque se ele tivesse orado, o Espírito talvez tivesse dito para ele que não é para ir para a Ásia, que é para ir para a Macedônia. Então ia ser mais rápido essa discussão aqui. Não, ele estava indo para a Ásia porque ele achava que ele tinha que ir para a Ásia. Então faz sentido? Faz sentido. Então pronto, acabou. Ok? Então, assim, existe uma circunstância da vida da gente que a gente sabe qual é o centro. E o centro sempre é cuidar das outras pessoas. Sempre tem que revolver em torno de cuidar das outras pessoas de uma maneira ou de outra. Porque eu estou servindo a você, gravando esse vídeo, e eu estou servindo a outras pessoas, quem sabe você também, né, com os meus livros. Deu para entender? Essas pessoas são as pessoas importantes no meu ministério. Ok? Então é o seguinte, Deus não falou nada? Não. Você sabe qual que é a sua parada? Sei. Vai com Deus, cara. Né? Fé em Deus e pé na tábua, ok? Vai embora. Isso está escrito aonde? Em Lucas. Então Lucas tem essa sensibilidade, entendeu? De descrever essas coisas dessa maneira, né? Vamos ver o próximo. Ah, tá. Isso aqui tem uma marca aqui que a gente vai voltar a ela. Hebreus, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus significa aos judeus convertidos, ok? Lembrando que o cristianismo ele era uma seita judaica durante muito tempo. Quem foi que deu que chutou o pau da barraca e deu um espalha-brasa para botar os gentios, ou seja, nós, no meio do caminho? Foi Paulo, cara. Tá certo? Não fosse por Paulo, a gente não sei o que teria acontecido, né? Então, tá aqui, nós estamos aqui em Hebreus. Então, é o seguinte: se você está falando para Hebreus, para judeus convertidos, você está falando para caras que conhecem muito bem ou deveriam conhecer muito bem as escrituras, que é a Bíblia hebraica, né? E eles querem saber como que você faz com aquele monte de coisas que eles aprenderam a obedecer agora que tem Jesus. Essa é a questão da carta aos Hebreus. É isso que a carta aos Hebreus quer responder.
Tá certo? É isso que ele está fazendo. Portanto, Hebreus é a carta que mais cita o Antigo Testamento. O que faz sentido, né? É o que faz muito sentido. E o tempo todo ele está lendo o Novo Testamento e botando Jesus na roda. Lê uma outra, expõe uma outra coisa, põe Jesus na roda. Aí ele raciocina e fala assim: Jesus assim, 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 porque ele é o sumo sacerdote, porque ele não precisa de alguém que jure por ele, porque ele é perfeito, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Entendeu? E notadamente, a carta aos Hebreus é uma carta difícil de ler. Por quê? Porque existe de você uma pesada bagagem de Antigo Testamento, um repertório, por assim dizer, né? Você precisa saber muito bem como que era o templo, você precisa saber como que era o Yom Kippur, você precisa saber um monte de coisa, né? Você precisa saber, por exemplo, que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, no dia do perdão, que é o Yom Kippur, que era perdão para a nação, e ele, primeiro, ele sacrificava, fazia sacrifícios por ele mesmo, para então ele poder entrar uma vez por ano só para fazer aquilo que ele tinha que fazer, e aí ele saía. Então você tinha que tinha no santo, esse é o Santo dos Santos ou Santíssimo, que é onde ficava a arca, né, que só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Na sala chamada Santo tinha o pão da proposição, tinha a menorá, tinha uns trecos lá a mais, entendeu? Ele toda hora está citando essas coisas assim como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? Então que nem quando você pega um livro que o cara já escreve difícil, aí ele cita latim, ele cita hebraico, ele cita grego e ele cita alemão, como se fosse a coisa mais natural todo mundo dominar essas línguas. Então é um livro mais difícil, cara, de você pegar, mas quando você entende é maravilhoso, é maravilhoso. Mas vamos ver uma coisa aqui. Hebreus 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Isso é uma passagem maravilhosa, mas você precisa estar muito esperto, porque senão vai passar um monte de coisa, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje ele fala em Jesus. O que isso quer dizer? Que Deus se manifestou pelos profetas, para que os profetas falassem: volta meu povo porque vocês estão em pecado, mas eles também tinham predições, lembra? Assim, não é só isso, existe, mas as predições dos profetas cumprem um papel muito claro. Normalmente é para lembrar de Jesus. Assim como Isaías, por exemplo, é considerado o grande profeta messiânico, entendeu? Mas Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena entre as nações, né? De ti sairá a eternidade. Você entende? Então as predições são predições de redenção. Está na carta que Deus enviou para nós, entendeu? Lembra que eu falei essa ideia da carta? Na carta, que é uma carta longa e complexa, tá te dizendo que mesmo os profetas que tinham uma mensagem para o povo na sua própria época, deixaram fragmentos de história, de redenção e de esperança que chegou até nós. Então antes, tendo Deus outrora falado muitas vezes, muitos profetas, de muitas maneiras, né, aos nossos pais,
aos nossos pais pelos profetas. Nossos pais aí significa antepassados, né? Pelos profetas. Hoje ele nos fala em Jesus. Aí depois ele fala que Jesus é herdeiro de todas as coisas, que por meio dele se fez o universo, que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, se ele está sustentando pela palavra, ele também criou pela palavra. Ele falou, haja luz. Ele não fez assim, Deus não fez assim tal e de repente apareceu a luz. Ele falou e as coisas fizeram. Então, o inglês tem uma expressão muito, muito interessante, que ela é mais... São diferentes entre as línguas, né? Mas ele é mais competente para falar isso. Que eles falam assim, bring into existence by the word. Assim, bring into the existence é o seguinte, você vai trazer para dentro da existência, não existia, mas agora vai existir pela palavra. Haja luz. Então, essa é a ideia. Então, assim, Hebreus é pauleira, cara. Mas é um livro maravilhoso. Como todos os outros, mas eu tenho uma quedinha por Hebreus, entendeu? Porque como eu tenho uma queda pelo Antigo Testamento, é natural que esse seja um dos meus livros preferidos no Novo Testamento. Agora eu quero ler uma coisa rapidamente, porque eu estou me desviando do meu objetivo, que é ler Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, quem vai herdar a salvação? Os seres humanos. Quem vai servir aqueles que vão herdar a salvação? Os anjos. Então, na importância do universo, é Deus, seres humanos e depois anjos. Mas a gente está muito acostumado, por causa da nossa cultura, de colocar os anjos para cima. Você pediu o anjo guia, a ideia do anjo guia e tudo. Isso é tudo assim, de acordo com Hebreus 1,14. Isso é bobagem. Você não consulta os anjos, você consulta a Deus. Se ele quiser te enviar um anjo, aí é outra história. Mas você não consulta o anjo, você consulta Deus. E é importante que a gente vai falar isso um dia. Eu quero ler para você Efésios 3,10. Ele diz assim, ó: a intenção dessa graça, da graça de Deus, era que agora, mediante a igreja, por meio da igreja, então a igreja está no centro, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, não são nós que estamos observando com êxtase ou com uma animação enorme e tal, o que os anjos fazem. São os anjos que olham para a gente. É o mundo espiritual que quer saber o que a igreja vai fazer. Porque na igreja tem nela uma manifestação da multiforme sabedoria. Da sua multiforme sabedoria. E isso os anjos anseiam. Sabe, Jesus não virou um anjo, cara. Jesus virou um ser humano. E isso os anjos não entendem, porque eles nunca experimentaram. Ok? Então eu vou andar mais um pouquinho aqui e vou ler para você Hebreus 7, da parte 7:17, e diz assim, citando uma passagem do Antigo Testamento, né? Citando o Salmo 110:4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse raio desse Melquisedeque? É provavelmente a mais poderosa
a manifestação de Deus no Antigo Testamento, que é Melquisedeque, aquele cara para quem Abraão naturalmente reconheu autoridade. Então ele viu, quando ele tomou conhecimento de Melquisedeque, ele sabia muito bem que ele deveria dar dízimos e ofertas para Melquisedeque, porque Melquisedeque era um cara super especial, entendeu? Como que Abraão sabia disso, eu não sei, mas é verdade, o Melquisedeque, a história é essa. O problema é que a gente não sabe nada de Melquisedeque. De onde ele veio? Para onde ele vai? Quanto tempo ele viveu? O que ele fez enquanto viveu? A gente não sabe. A gente não sabe de nada do Melquisedeque. Isso significa, e o texto daqui de Hebreus está dizendo que Jesus é da ordem de Melquisedeque e não da ordem naturalmente, que seria da ordem de Arão. Deu para entender? Não é da ordem de Arão. Jesus é da ordem, porque assim, para ser sumo sacerdote tinha que ser levita, cara. Tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ser levita. Então, por que não é descendente de Levi? Jesus é descendente de Judá. Então, ele é descendente de Melquisedeque. Então, assim, como ninguém sabe nada dele e ele também não falou nada, mas a descendência de funcionalidade vem de Melquisedeque, a gente diz que é a principal aparição de Deus no Antigo Testamento, né? O que é maravilhoso, porque é como se Deus estivesse dizendo: então, meu querido, é milagroso mesmo. E aí tem no capítulo 8 tem aqui direitinho, inteirinho, aquela passagem que eu li sobre Jeremias, sobre a nova aliança, está aqui inteirinho no capítulo 8, para você ver, e é provavelmente a mais extensa citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Há várias citações, mas essa é provavelmente a mais extensa de todas, né? Então, vou ler extremamente rápido, para senão a gente não faz outras coisas. Exemplos de fé, Hebreus 11, o grande capítulo sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós esperamos um mundo perfeito que a gente não conhece, tá certo? Então, a gente espera. Porque está esperando, não está vendo. Porque se a gente estivesse vendo, a gente não precisava de esperança nem de fé, porque você está vendo, pô, não é? Então, para dizer que fé, o contrário de fé, não é descrença. O contrário de fé é a visão. Então, enquanto você tem uma visão do plano de Deus, você deve aguardar e esperar com esperança para que as coisas andem. Isso que é a fé. Vamos para frente. E isso aqui é bom para você, porque estou conversando aqui entre pessoas que ensinam a Bíblia, e essa é uma das passagens que eu quero citar para vocês. Existe uma outra mais pesada ainda, que diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Alguns líderes adoram essa passagem, né? Eles amam, porque a Bíblia está dizendo que eles têm que ser obedecidos, cara. Ué, quanta gente adora fazer esse negócio, né? E acha que tem direito mesmo, né? Você é louco, cara, fica brincando com fogo aí, né? Agora, obedeçam seus líderes. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Não, mas aí muda a história, né, meu? Muda a história, porque se pede para que os líderes sejam obedecidos, também fala para vocês vão prestar conta.
Então, toda vez, não se engane, ok? Não se engane. Você pode ficar chateado e nunca mais assistir nenhum vídeo, mas não se engane. Estou falando para você agora. Assim, toda vez que você pega uma Bíblia, abre a Bíblia e vai ensinar para alguém, você tem que dar conta do que você ensinou para Deus, que sonda o espírito, que não quer saber de conversinha, porque conversinha, se você for tiver as manhas, né, de contar a história, você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Então vai ensinar, vai prestar conta. Então fique esperto. Por que a gente ensina? Porque é missão, porque a gente ama ensinar. Tá certo? Então, eu vou ler um pedaço agora de Tiago. E olha só, presta atenção no tema desse texto aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquele que fizer. Né? Então ele pega o negócio ridículo que é uma pessoa que se olha para o espelho e se arruma, quando ela não saiu do espelho, ela já não sabe mais quem ela é. Não é uma figura, é uma figura assim, ridícula. Né? E você percebe que a estrutura aqui de Tiago é Provérbios. Esse trecho podia tranquilamente estar em Provérbios. É o mesmo jeitão. Por isso que eu acho que faz muito sentido quando as pessoas dizem que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Né? Porque Tiago, irmão de Jesus, ele era um cara profundamente ligado às raízes judaicas da sua fé. Ele era cristão, mas ele é profundamente ligado. Né? Então, ok, não é interessante? Então esse é Tiago, tá? Essa é a ideia do Tiago. Pedro, cara. Aí a gente muda de novo. Pedro. 1 Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, que é uma contraposição entre a tradição e a perfeição do sacrifício de Cristo. Conhecido antes da criação do mundo, Pedro usa a expressão criação do mundo de uma maneira assim muito mais intensa do que outros, né? É muito interessante isso. Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Né? Como é menos rebuscado? Hebreus, por exemplo. Hebreus é super rebuscado. O primeiro capítulo de Efésios, pelo amor de Deus, cara, porque é muito condensado. É muita coisa junto, cara. Né? Muita coisa importante junto, é muito difícil. Né? Mas isso aqui é o Pedrão, falando já desde a criação do mundo. Né? E aí ele falando de Jesus no contexto do sofrimento injusto, que todo cristão passa porque vive no mundo. Quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou em seu corpo os pecados, Isaías 53. Pedrão, pé fincado no Antigo Testamento. Né? Para entender que você precisa do Antigo Testamento, você precisa da Bíblia hebraica, cara. Bom, mas eu estou me perdendo. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados é quem? É a descrição do servo sofredor de Isaías em Isaías 53. Ok? É assim que ele está falando de quem? De Jesus. Do contexto do sofrimento. Porque ele entregava tudo na mão de Deus. Existem momentos do sofrimento que é o momento de você brigar com Deus. Mas existe também esse momento. Ok? Esse momento não é o único, né? 2 Pedro. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, isso aqui é uma daquelas passagens em que você lê e se você entende mais ou menos o que é que ele está falando, você fecha a sua Bíblia e fala assim, ó Deus, legal, puxa, a Bíblia é muito interessante, cara, tudo isso que você escreveu sobre amor, puxa, muito interessante, edificante, mas isso aqui não dá para acreditar. Que é, nós vamos nos tornar participantes da natureza divina, que é substância, e eu estou usando substância como uma discussão dos concílios, né? A substância de Deus eu vou ter também, todos nós teremos. Você faz ideia, cara, que nós seremos um com Jesus, e para sermos irmãos de Jesus, a gente tem que ter da mesma coisa que ele tem com o Pai, cara. Eu não vou nem continuar nessa argumentação, mas esse é um daqueles versículos que você tinha que falar assim, ó Deus, legal e tal, mas não rola isso aí, não dá para acreditar. Não necessariamente não dá para acreditar porque você acha que Deus está mentindo, mas é porque é bom demais para ser verdade. Ninguém cai nessa. Mas tá lá, escrito, né? Muito bem. Aí a gente chega em João. E João, cara, João é o queridinho, né, cara? Pô, João é o cara com quem Jesus ficava mais próximo, entendeu? Sei lá, jogava biriba, sei lá, com ele, não sei o que eles faziam lá, mas ele era o querido de Jesus, pela companhia que ele fazia. E ele usa várias vezes nos textos dele, que são muito curtos, a expressão filhinhos. Às vezes está traduzido como amados, mas filhinhos é uma tradução muito boa, porque está traduzindo um termo que chama tekna, T-E-K-N-A, tekna. Tekna é a criança de colo, que acabou de nascer. É a criança que é absolutamente indefesa, que se você não cuidar de tudo para ela, ela não vai saber fazer nada. E, por exemplo, quando lá em Romanos 8 que fala, porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem de que vocês são tecna mesmo, que vocês são filhinhos queridos, né? É bebê de colo, cara. Então quando ele fala filhinhos, ele está falando de um jeito tão carinhoso que Pedro não tem, que Paulo não tem, que Lucas não tem,
né? Eles podem descrever um ato, mas eles não têm essa linguagem. Filhinhos, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. O que era desde o princípio, Deus em Jesus. O que ouvimos, ouviu por causa do quê? Porque estava perto, certo? João estava perto, não estava? Jesus. O que vimos com os nossos olhos, eu vi, é isso que o João está falando. E o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, eu encostei nele. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Putz, cara. Aqui, esta é a passagem em que explica de uma maneira linda aquilo que eu falei em algum episódio atrás, que a solução para a transcendência passa pela imanência. O tocar, o ver, o ouvir. E tudo isso, cara, é sensorial, tá certo? Né? É tato, é visão, é audição. Tudo isso é chão. Tudo isso aqui. Então, ver, sentir, tatear, apalpar, ver. Essas são coisas que só acontecem com o imanente. Só o imanente tem isso, porque o imanente ele é mais preso à terra, tá certo? Vamos dizer assim. No entanto, eles estão dizendo que eles fizeram isso com Jesus, que é Deus, que é totalmente transcendente, totalmente outro. Faz um exercício, pega os 4 primeiros versículos de 1 João e compara com João, o Evangelho de João, que você vai ver que coisa linda. Então vamos ver onde que nós estamos. Isso. Isso aqui é João, é a essência do João, né? Ele fala sobre outras coisas, mas claro, mas todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Para João e para a Bíblia, faz muito sentido generalizar, o contrário de amor não é ódio, o contrário do amor é o medo. Medo do quê? Medo da condenação. Medo da condenação. Se todos os seres humanos conseguissem chegar a um ponto de meditação em que ele consegue ver de uma maneira clara a maldade que está incrustada dentro dele, todos viveriam em medo. E muita gente que nunca para, cara, que está sempre fazendo coisas, sempre arrumando encrenca, sempre brigando, muita gente que nunca para, para parar, para a cabeça não parar mesmo, porque se parar a cabeça, vai lembrar que tem um medo que não sabe explicar, que é o medo da condenação, que é a condenação justa, mas tem Cristo. Então, se você tem Cristo, você não tem mais medo. E o que toma o lugar do medo? É o amor. É isso aí. Maravilhoso, né? E aí eu tenho mais... Olha, eu juro pra você que eu achei que não ia dar tempo. Mas... E agora nós chegamos... Agora tem Judas e tem Apocalipse. Ok? Eu vou ler só um trecho de Judas. Judas é um capítulo só, não tem nem número, só um capítulo só, né? Assim como Obadias também é.
Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono. Árvore de outono perde todas as folhas, né? Sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Nossa, olha a descrição. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Eu queria dizer para você o seguinte, e abre o seu olho para isso, que se você se você estiver atento, se estiver com a sua antena ligada para isso, você vai perceber que a Bíblia não é absolutamente ingênua em lugar nenhum. E aqui existe uma descrição em Judas, que tem uma descrição em Pedro que é muito parecida com essa, né? Na impressão que eles copiaram, deram copy-paste assim, um da carta do outro, né? É muito parecido, parecido. É o seguinte, tem gente dentro da igreja que come com a gente, que festeja com a gente, que vai no acampamento com a gente, que fica na noite de vigília, entende? Tem que faz essas coisas todas, mas são lobos devoradores, porque o próprio Jesus disse: vão existir entre vocês lobos devoradores, que são aquelas pessoas que seduzem, mas seduzem para o mal, né? É difícil você achar uma expressão em que seduzir é positivo, né? Mas seduzem para o mal, são lobos, são animais, eles querem, são rochas submersas, cara, entende? Rocha submersa é você estar no navio e ele entra com uma rocha submersa que é para afundar você, que é para afundar a comunidade, que é para afundar a igreja, que é para afundar o pastor que começou bem e acabou mal porque ele bateu numa dessas coisas. E aí você fica olhando na praia, vem um monte de onda que só traz o quê? Espuma. O que é espuma da praia? Não é nada, absolutamente nada, é vazio, né? Nesse sentido, tá certo? Podia até ser uma descrição do Eclesiastes, então, é disso. Então Judas tem muita clareza em relação a essas pessoas, e a gente devia ter também, porque a gente é muito trouxa com essas coisas. A gente acha que todo mundo é lindo, a gente acha que todo mundo é bonitinho. Quando um cara percebe que o outro tá indo, tá né, nessa toada e fala: ora, meu, esse cara aqui é perigoso, hoje presta atenção. Não, tem que confiar tudo no amor de Jesus. Você, mas no amor de Jesus, Jesus disse que vai ter gente assim, cara. No meio no meio do que pode ser, inclusive o que você menos espera. Então fica atento. E a imagem que eu gostaria que você guardasse disso é que nós devemos ser ovelhas, no sentido da obediência, não é? De sermos conduzidos a pastos verdejantes. Mas nós também temos que ter dentro das nossas comunidades uma unidade tática de ovelhas que caçam lobos. Unidade tática de ovelhas que caçam lobos. Não é todo mundo que é preparado para sacar isso aqui. Não é todo mundo. Existe uma... são mutantes. É uma ovelha mutante que tem isso. Ele sente o cheiro do lobo. Não importa quantas cobertas de lã ele possa ter. Olhou, sentiu, cara. Porque lobo se mexe como lobo cheira como lobo respira como lobo. Então a gente precisa prestar muita atenção disso. E às vezes convidar a pessoa para não voltar, né?
Casos extremos são os casos extremos acontecem. Então eu quero ler para você uma coisa linda, cara, uma doxologia, que é um trecho de elogio, né? De louvor, né? De falar bem, que está em Judas. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que coisa linda, né? Que coisa linda, linda, linda. É o finzinho de Judas. Judas é assim, você acha o Apocalipse, o livro antes que vem do Apocalipse é Judas, tá bom? E aí você vê os últimos versículos que você vai achar, é isso que eu acabei de ler. E agora, meus irmãos, devo confessar uma grande limitação que eu tenho com o livro de Apocalipse, que é João, ok? É João. Eu não consigo entender o livro de Apocalipse. O que dá para entender? São aquelas cartas às igrejas, entendeu? Isso dá para entender, que são os primeiros capítulos, sei lá, até o 4 ou alguma coisa. Aí começa com algumas visões bem diferentes, né? E algumas coisas que os seres viventes e os anciãos no trono de Deus vêm e falam. Eu tenho uma ideia, mas eu confesso que eu não consigo entender o suficiente para te ensinar Apocalipse, ok? A única coisa que eu sei é que eu já li Apocalipse e eu já li um livro a respeito do Apocalipse. Tem 1 trilhão de livros chatésimos sobre e ele disse assim: digno é o Cordeiro. E digno é um Cordeiro é uma expressão que perpassa todo o texto do livro de Apocalipse. Então isso aqui é o máximo que eu consigo ir com você a respeito do Apocalipse. Quer dizer, na verdade tem uma coisa só que eu queria chamar a sua atenção, e você me perdoa por essa limitação, né? Eu tenho certeza que tem muitas outras fontes para você aprender Apocalipse. Eu queria ler um negócio que está no capítulo 5, versículo 12. Diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas quem é digno disso? É o Cordeiro, que é Cristo, que foi morto. Então o cara apresenta um cordeiro morto, que é o normal, tá certo? Porque o cordeiro ou é para lã ou é para abate, tá certo? Não tem muita opção. Ou você vai comer um carré de cordeiro numa churrascaria, ou você vai usar uma blusa de lã feita com lã de cordeiro. Eu não vejo, que eu saiba, não tem muito mais do que isso. Mas tudo isso, honra, glória, poder, força e tal, tudo isso está sendo dedicado ao Cordeiro que foi morto. Então, assim, tenta pensar quando que o seu herói morto é motivo para você falar sobre poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quando? Que eu saiba, nunca. Mas aquilo que Deus, mas isso abre uma outra interpretação, que eu acho que é muito mais interessante, né? Que é, você olha para Jesus e ele, em sua fraqueza, venceu tudo
como tem em Gálatas 2 ou 3, eu não lembro, assim, ele subjugou todo o mundo espiritual, quebrando a escrita da dívida, que é o pecado que nós cometemos. Então, assim, tudo do mundo espiritual ficou debaixo do pé de Jesus. Não porque não era para estar, mas na cruz isso ainda ficou mais claro. Mas como que ele foi vencedor? Ele morreu. Para ter ressuscitado, ele precisou morrer, cara. E esse negócio de que Deus morreu, não importa que tenha sido meio segundo, é um negócio difícil de entender. De qualquer maneira, pensa nisso. A Bíblia, ela tem problemas tão sérios que ela chama o nosso herói, ela elogia o nosso herói porque ele está morto. E esse é exatamente o livro em que aparece o leão da tribo de Judá. Que você deve estar cansado de ouvir essa expressão, você conhece essa expressão. A expressão leão da tribo de Judá aparece uma vez no Apocalipse. Uma vez. A expressão cordeiro, que já a própria ideia do cordeiro, morto ou não, já é de fraqueza. Você acha, cara? Você acha que força é o leão rugindo em cima da sua presa? Isso sim, é Aslan, entendeu? Né? Do jeito que a gente imagina, né? E descrevendo Jesus como o cordeiro, são 26 vezes. E aí eu vou fazer a pergunta que nunca ninguém me respondeu, porque eu até já escrevi algumas vezes a respeito desse assunto, nunca ninguém se deu o trabalho de me dar uma resposta. E a minha pergunta é: se aparece 26 vezes o cordeiro, que é um símbolo de fraqueza, recebendo honra, glória, força, poder e riquezas no Apocalipse, por que a gente só fica com uma expressão que aparece só uma vez? Você vai como colocar uma camiseta para ir no acampamento, para ir para a escola, para a faculdade, ou você vai usar qual? O Jesus, que é o leão da tribo de Judá, porque a gente gosta do leão, cara. Você entende? A gente toma a nossa teologia do Animal Planet. Você assiste Animal Planet, você vê o leão predador, o rei, entendeu? Então você pega aquela passagem, pronto, pode Jesus como rei, então com um leão, faz aqueles desenhos estilizados lindos, entendeu? E aí você esquece de olhar para o resto, e que 26 vezes Jesus aparece como cordeiro. E eu nunca vi ninguém usando uma camiseta de Jesus como cordeiro. Mas é na fraqueza e na sua morte que Jesus subjugou todas essas coisas. E isso é uma coisa que o Apocalipse traz. Então isso é para você pensar. Hoje passou um pouquinho do que eu gostaria, mas não tem jeito, senão a gente não consegue cobrir minimamente, né? Senão a gente faz mal feito e a gente acaba gastando mais tempo ainda, tá bom? Então semana que vem, na semana que vem, eu vou colocar um vídeo, eu vou colocar vídeos antigos de 2012, que eu fui entrevistado por um musical de Páscoa, e eu gostei do resultado, né? Então eu vou colocar para vocês, porque aí vai servir como tema geral, não é? Antigo Testamento, Novo Testamento, tema geral. E aí a gente fica ciclando nisso aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até.